Olá pessoal, vamos então com mais uma parte da nossa aula de hoje. A gente começa a analisar agora as alíneas J até a linha M do artigo 482 e mais o seu parágrafo único. Tá? Começando então pela linha J, da dispensa por justa causa, ele vai falar que constitui justa causa o ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Só, primeiro, pode ter como vítima qualquer pessoa, colega de trabalho ou alguém que não esteja vinculado à empresa, como por exemplo um cliente. Tá? Então notem, o que o artigo, a linha J menciona, ela fala assim: ato lesivo da honra ou boa fama, xingar alguém, tá? Alguém relacionado do ambiente de trabalho ou fora dele, com ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, quando você xinga um colega de trabalho ou xinga um cliente, você vai ser penalizado com a dispensa por justa causa, baseado no artigo 482, a linha J. Vale lembrar que se porventura você xingou, né, você ofendeu, contrariou aí, né, ato lesivo da honra ou boa fama, se você revidou uma agressão contra você ou contra terceiro, aí não está caracterizado. Tá? Então, por exemplo, se você agride uma pessoa, você vai ser demitido. Agora, se você revida a agressão de uma pessoa, não vai caracterizar. Tudo bem? E aí, a linha J da linha K, ela só modifica quanto ao tipo de pessoa. Da mesma, a linha J, ela garante que você não pode, né, que você vai ser demitido por justa causa se você ofender verbalmente ou fisicamente qualquer pessoa, entenda-se, empregado, um companheiro de serviço ou até mesmo um cliente. A linha K, ela traz a mesma redação e aí ela substitui qualquer pessoa como o seu empregador ou superior hierárquico, né? Então notem, a agressão contra o empregador, superior hierárquico, no local de trabalho, tudo bem? Deve guardar estreita relação com o serviço, exceto também no caso de legítima defesa. Olha o que a linha K fala: ato lesivo da honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregadores superiores e hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria de outrem. Ou seja, se você agride ou xinga, né, ofende verbalmente o seu empregador ou o seu superior hierárquico, se este xingamento ou esta ofensa física foi uma forma de revidar, não há que se falar em justa causa. Mas se você que deu início ao xingamento ou deu início às agressões, valendo-se lembrar que não precisa agredir, basta tentar, a mera tentativa já caracteriza, tanto na linha J quanto na linha K. Beleza? Tranquilo? Bom, continuando, a linha L, ela fala que caracteriza-se motivos para justa causa a prática constante do jogo de azar. Pessoal, são considerados jogos de azar aqueles descritos pela legislação penal, ou seja, aqueles em que a lei proíbe. Os jogos reconhecidos pelo Estado não caracterizam justa causa. Tudo bem? Então, por exemplo, qual que a lei proíbe, que é o clássico, né, que está previsto lá na Lei de Contravenção Penal, é o que a gente chama do conhecido jogo do bicho. Tudo bem? Então, a prática constante dos jogos de azar devem ser entendidos como os jogos descritos pela legislação penal, proibidos pela legislação penal. Beleza? Tranquilo? Bom, a linha M, ela foi colocada pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, perdão. E ela fala que constitui justa causa a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Por exemplo, o empregado que apresenta
um atestado, um certificado falso. Quando a gente fala perda de habilitação, nós não estamos ligando diretamente à CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Não que a CNH não possa constituir, porque, por exemplo, se você é um motorista e você tem a sua carteira cassada por algum motivo, é óbvio que estaria caracterizada a perda da habilitação. Mas esta habilitação, propriamente dita, ela fala a perda da habilitação por culpa do empregado. Então vamos imaginar, o empregado ele tem lá a vontade de trabalhar como auxiliar de enfermagem. E aí ele vai lá e compra um certificado falso de auxiliar de enfermagem e apresenta. O empregador vai e descobre essa farsa por parte do empregado, perdão. O que acontece? Ele automaticamente estará demitido por perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos. Mas, lembrando, é necessário uma conduta dolosa, uma situação intencional do empregado. Uma coisa é o empregado que vai lá e compra o certificado. Outra coisa é o empregado que é enganado por uma instituição que não possui a condição de fazer aquele curso. Então ele vai lá, uma coisa é ele ir lá e comprar o certificado de auxiliar de enfermagem. Outra coisa totalmente diferente é ele pagar pelo curso, fazer o curso, tudo bonitinho, todos os requisitos, todos os requisitos que a empresa, que a instituição pediu, ele cumpriu, e de repente esta instituição não está habilitada para isso. Notem, ele não tem culpa. Então já não caracterizaria a dispensa por justa causa, beleza? Então a perda de habilitação para exercer uma profissão, desde que seja uma conduta dolosa do empregado, beleza? Tranquilo? Bom, e aí tem um parágrafo único, e o parágrafo único não é mais admissível, tá? Após a Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque ele fala assim, ó: constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado à prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. Só, quando a gente fala do parágrafo único, pelo princípio da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça de direito, garantido lá no artigo 5º, inciso 35, eu não aplico mais isso daí. Olha o que o artigo 5º, inciso 35 fala: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. E aí eu olho lá no parágrafo único, ele fala que seria comprovada em inquérito administrativo. Não tem nada a ver questão administrativa com questão judiciária. Daí então eu posso dizer para vocês que o parágrafo único do artigo 482 não é mais aplicável. Tranquilo, pessoal? Lembrando que eventuais dúvidas eu estarei à disposição para vocês, para tirar todas as dúvidas online durante todo o nosso tempo de aula aí. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só, foi um prazer, fiquem com Deus. Se Deus quiser, este problema da pandemia já está se esgotando e espero revê-los em breve aí, beleza? Se cuidem, isso não é só uma gripezinha, isso é sério, beleza? Não sejam irresponsáveis. Um abraço, fiquem com Deus.